A Yolanda Elias da Silva. Show, hein? Olha, entende do babado. E é isso. E Yolanda, você já conhecia Guará, né? Já. Você trabalhou aqui já há um tempo? Não, trabalhar em Guaratinguetá, não. Eu acompanhei o trabalho do Instituto Lucas Amoroso. Sabia que você vinha do ILA. Alguém me falou, ela é do ILA. Na época que ele concorreu ao processo de chamamento público em Caraguatatuba. Então, na verdade, eu não trabalhei aqui. Eu trabalhei 1 ano em Caraguatatuba, num projeto que o ILA também desenvolveu lá. Mas você trabalhava pelo ILA. Isso, a pessoa idosa e com deficiência. Para a pessoa idosa e com deficiência lá em Caraguá? Lá em Caraguá, que o ILA centro. Se expandiu, que foi uma coisa. Né? Ele começou com a síndrome de Down, algumas crianças especiais. Falando nisso, nós vamos ter uma entrevista dia 2 de abril, é Dia Internacional da Síndrome de Down, e vai ter mãe batendo um papo aqui com a gente do trabalho legal. A primeira passeata da Síndrome de Down, domingo, dia, deixa eu ver, já que eu comecei, dia 2, no próprio dia. E na sexta-feira, dia 31, nós vamos bater um papo aqui com esse pessoal. Escute uma coisa, então você já, conheceu gente de Guará, apesar de estar lá em Caraguatatuba e tal, já sabe mais ou menos como é que funciona a cidade na assistência social. Quais os nossos grandes problemas? A pergunta é essa. Sim. Bom, na área da assistência, nós temos um problema em relação às áreas de risco, né, de famílias que moram em situação de imóveis que estão vulneráveis, né, e que a Defesa Civil acaba tendo que intervir, demolir, alocar essa pessoa em outros locais. Então, a regulamentação dos benefícios eventuais, né, que é uma das áreas que a assistência tem que atuar, aqui é importante que a gente tenha isso bem definido para poder acolher, principalmente essas famílias que estão nessa situação. Esses programas, por exemplo, as pessoas falam do Bolsa Família, já misturam partido político no meio, tem muito nervo. Uma coisa, outra coisa. Quantos programas tem dentro do Bolsa Família, Yolanda? No Bolsa Família, na verdade, no governo Fernando Henrique, ele criou algumas bolsas de auxílio. Porque na época teve um conflito do renda mínima, né? Que era uma proposta. Nós temos renda mínima municipal. Isso. Aí era para ser o renda mínima, e aí ele não passou o projeto, que na época era do Eduardo Suplicy, e aí ele criou Bolsa Gás, Bolsa Escola, para dar algum benefício, algum suporte para a família de baixa renda. Aí veio na sequência o governo Lula, juntou todos esses benefícios e transformou num único programa de transferência de renda e criou a lei. Então não saiu a lei do renda mínima, mas saiu a lei do programa Bolsa Família. Então esse benefício hoje para complementação de renda é uma lei federal. Bom, aí entra os CRAS. Isso, o Centro de Referência da Assistência Social. Entra o Centro de Referência da Assistência Social. E daí, no CRAS, você tem uma série de programas que tem que ter também. Isso. São vários, né? O CRAS, na verdade, ele é por território. Então, a lei diz assim, que em cada área onde você constate até 5.000 famílias em situação de vulnerabilidade, tem que haver um CRAS. Opa, isso eu não sabia. Ele é por território. Então, existe um mapeamento territorial e os CRAS, eles têm que ser instalados estrategicamente nessas áreas. Né? A lógica do Sistema Único da Assistência Social é mais ou menos a mesma ótica do SUS. O posto de saúde perto da comunidade, o CRAS perto da comunidade. Perfeito. Então, e aí lá, dependendo desse estudo socioterritorial, o CRAS pode soltar programas, projetos que atendam à demanda daquele território. Porque os territórios podem ser diferentes, depende. Né? Vocês já fizeram um levantamento da cidade, né? Nós tínhamos um levantamento que é mais quantitativo, que é de censo, de IBGE, que é mais numeral, né? Mais quantidade. E assim que nós chegamos, nós solicitamos das equipes dos CRAS um levantamento socioterritorial, que é um pouco mais amplo, um pouco mais profundo. Isso você enxerga o que nesse levantamento, para o ouvinte entender? O que nós estamos levantando são todos os recursos assistenciais que podem haver naquele território, de todo o segmento. Número de empresas, escolas, instituições que possam oferecer cursos técnicos, profissionalizantes, creches, postos de saúde. Daquela então, fazer região. Todo um levantamento da região, porque um território, ele não, apesar do CRAS estar ali, significa que é um território vulnerável. Mas ele não tem só déficits, ele também tem potencial.
Né? Ele 5.000 famílias, é isso que você falou? A lei diz que até 5.000 famílias você tem que instalar um situação CRAS. de risco. Isso. Perfeito. E nesse CRAS você fez esse levantamento de indústria, comércio, escola, saúde e tudo. Para saber o quê? Para fazer que cursos que você vai fazer lá, que trabalho que você vai fazer lá, mais ou menos isso? Para saber principalmente também o potencial do território. Me perdi aqui, eu fui olhar um negócio da notícia na televisão, nossa, me perdoe. Com quem no território o CRAS pode ser parceiro, que programas, projetos ele pode ofertar naquele território, poder lançar campanhas preventivas, educativas. Quais as características de família de risco? Era essa a minha pergunta. Família em situação de vulnerabilidade, risco social, são famílias que, por exemplo, têm questões ligadas à violência dentro da família, uso e abuso de álcool e outras drogas. Gravidez na adolescência, desemprego, áreas vulneráveis, né, de casas em situações de risco, vulneráveis de risco, pessoas com deficiências, pessoas idosas, violência sexual, todos os tipos de violência, negligência. Violência, negligência e abandono, que a gente fala, né, que são as 3 principais formas de violência. Negligência do idoso é outra coisa que me pega. Me pega. Bom, então nós temos quantos CRAS em Guará? 4. Há necessidade de mais? Por esse levantamento? Para a realidade hoje, o CRAS, dentro dessa questão do mapeamento socioterritorial, o CRAS ele é um gerente do território. Então, com a equipe mínima bem formada, e agora nós acabamos de reorganizar as equipes do CRAS, e fazendo esse trabalho junto à rede parceira, hoje eu entendo que o município está bem servido de quantidade de equipamentos. Tá bom. Esses CRAS são suficientes? São suficientes. O número de equipamentos hoje é suficiente, nós estamos em gestão plena, né? Então nós temos que ter esses 4 equipamentos. O que é a gestão plena? A gestão plena é quando na área da assistência social o município ele já atendeu todas as normativas que o MDS está correto, está certo. Quer dizer, tem a gestão básica assistência social funcionando bonitinho. No sentido de número de equipamentos, sim. Ele está dentro Falta o que você está sentindo? Falta a composição da equipe mínima em alguns, né? Sim, alguns gente trabalhando. Nós realocamos a nossa própria equipe, conseguimos já com o mesmo número de pessoas, mas fazendo uma realocação, nós conseguimos uma logística melhor, diferenciada. Mas lógico, quanto mais o levantamento, é importante a comunidade saber que o levantamento socioterritorial ainda não está concluído. Nós ainda estamos, porque não é simples de fazer, não é da noite para o dia. Então, assim que esse levantamento estiver totalmente concluído, nós saberemos exatamente que programas lançar e que atividades desenvolver em cada CRAS. Tem prazo para isso, Yolanda? Olha, a nossa meta, quando nós entramos, era que ao final do primeiro trimestre nós estivéssemos com esse levantamento final desse mês, então. 100% concluído. Talvez a gente tenha que prorrogar aí um pouquinho e entrar abril, porque nesse meio de caminho as coisas vão acontecendo, né? O trabalho do dia a dia continua. A própria mudança, né? Agora o CRES mudou de prédio, está melhor instalado, o CRAS também mudou, o CRAS Centro. Então tem a questão do marco regulatório, que hoje é prioridade absoluta, né? O marco regulatório, os conselhos também de direitos têm o nosso apoio. Estamos trabalhando agora junto ao Conselho do Idoso para revitalizar a lei. Precisa revitalizar a lei e revitalizar o Conselho do Idoso também, né? Isso, constituir o fundo. A partir de que ano a gente pode fazer parte do Conselho do Idoso? O limite para participar do Conselho não tem limite de idade. Tá? Agora tem que garantir as cadeiras dos representantes. Então, o idoso que participa de grupos de terceira idade, ele tem uma cadeira no conselho. Essa lei pode ser refeita, não pode? Pode. Coloca lá um representante da imprensa. Não eu faço parte do Conselho da Cultura e a criação dessa lei foi refeita, porque muitos conselhos, na maioria deles, não tem representante da imprensa. Eu não sei por que não colocaram o representante da imprensa, né? Para se pensar. Aí na cultura colocaram. Houve o chamamento, ninguém apareceu dos meus colegas, eu fui, vou lá, tô lá. Se pôr na coisa eu também gosto. Dá sugestão para o pessoal do Conselho do Idoso. Porque há necessidade, né? Eu acho. De dar voz, né? De dar voz às decisões, né? Do que está acontecendo lá.
Concordo. Bom, muito bem. Então, olha quanta coisa tem que fazer. Tem trabalho que não acaba mais, Tem muito trabalho. Tem trabalho que não acaba mais. Yolanda, vamos falar agora dessa mudança do CRAS. O CRAS aqui da Pires Barbosa vai inaugurar amanhã 22, não, terça-feira, quinta-feira 23, é isso? Isso. É no mesmo local ou não? É outra casa? Nós fizemos um rodízio, demos uma volta. Aonde era o antigo CIDAS, que era o Centro de Informática, que tinha ali perto da rodoviária, passou a ser o CRAS Centro. O CRAS Centro mudou para lá. O CRAS Centro na rua Pires Barbosa, no começo. Exato. E aonde era o CRAS Centro, aqui perto da Matriz, na rua Feijó, agora é o CREAS. Trocou. Devolvemos a casa, onde era o CREAS, que era um imóvel alugado. Né? Continuamos com o prédio do CIDAS, que também é alugado, mas um valor mais compatível. Mais barato. E aí então, realocamos o CREAS numa casa que serve melhor as necessidades do equipamento CREAS. Perfeito. E o que acontece lá dentro? Do CREAS? O CREAS, ele é o serviço especializado da assistência social. Eu estou fazendo pergunta direta, objetiva. Né? Ainda bem que eu estudei à noite. Você não precisa estudar, mulher, você sabe tudo. O CREAS, ele é o serviço especializado. Então, ele atende a situações onde o vínculo familiar ou comunitário já foi rompido. Por algum motivo, essa pessoa já se afastou dos seus familiares ou da sua comunidade. Esse é o CREAS. Esse é o CREAS. Ou porque ele está numa instituição de longa permanência, que nem o idoso, ou porque ele está acolhido numa instituição, que nem algumas crianças estão, ou porque ele entrou no mundo das drogas, da marginalidade, não consegue mais retornar bem ao convívio familiar, não é aceito ou não se aceita mais dentro daquele contexto familiar. Então, por algum motivo, por alguma situação, né, alheia às vezes à sua própria vontade, ele está totalmente com esses laços fragilizados, rompidos. A população conhece o CREAS, assim, o homem e a mulher de rua quer tomar um banho, vai lá no CREAS. Não, é muito mais que isso. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. E tem sempre uma resistência muito grande desse homem e mulher de rua para chegar até o CREAS. Qual é o serviço oferecido no CREAS? Então, o CREAS, para a população de rua, ele tem o serviço de abordagem, que são essas saídas que a equipe faz pela cidade, pelo centro da cidade, nos locais onde eles costumam ficar, para oferecer o serviço, apresentar o equipamento e poder cadastrar essa pessoa para ver a real situação. É difícil, sabe por quê? Nem todo mundo é de verdade, nem todas as pessoas que estão na rua, perambulando pela rua, se caracterizam efetivamente como um morador de rua, como uma pessoa em situação de rua. Vou te explicar. Às vezes são pessoas que estão ali na mendicância, ou inserido já na que questão, tem a família, mas quer ficar na rua. Mas fica na rua pedindo, mendicando, mas depois volta para sua casa. Volta para casa. Às vezes eles trocam muito de cidade. Então, aqui na região, eu já percebi assim, que a pessoa às vezes, por exemplo, é de Aparecida, vai pedir em Guará, vai pedir em Potim. Aí é de Potim, vem pedir, sabe assim, eles transitam. De Lorena vem para cá, porque sabe que ele é conhecido lá, o assistente social vai abordar lá, então vou para Guará. Então tem um pouco disso, né? E não é uma pessoa que está com vínculo familiar rompido, que está com esse tipo de situação. Tem as pessoas que estão envolvidas na criminalidade mesmo. E que às vezes estão pela rua. Nem todo homem e mulher de rua é criminoso. Exatamente. Então, assim, tem várias situações. Mas tem aquelas situações onde a pessoa realmente está nessa que eu te falei, que é uma questão social. Que ela está com seus vínculos rompidos, que ela está precisando de um suporte, que ela quer esse suporte, que é o mais importante. Ela quer. A grande dificuldade da compreensão do trabalho que se faz com a população de rua é entender que às vezes a pessoa não quer esse suporte. Ela não quer. Ou ela quer do jeito dela, né? Ou ela quer do jeito dela. Ou ela quer do jeito dela. Sem as regras, né, que a política impõe. Eu não vou lá no CREAS, não, porque ele diz que eu tenho que fazer cadastro. Eu já fiz o cadastro e ele não deixa eu tomar banho, não deixa eu comer. Isso. Tem regras, né? Inclusive regras de contrapartida da pessoa, porque o principal objetivo é que ela recupere os seus vínculos de alguma forma, né? Que ela saia dessa situação, que ela possa que trabalho retomar vocês têm lá no CREAS para recuperação desse vínculo? Como é que vocês fazem? Porque ele chega lá e fala, olha, eu estou na rua, estou morando na rua, estou fedendo, eu quero um banho, estou com fome, tem comida, tem tudo lá.
Tem. E aí tem o plano de acompanhamento familiar. Esse plano que eu estou perguntando. Que é o plano que é desenvolvido. A partir do momento que você consegue, né, trazer essa pessoa para dentro do projeto, então tem o assistente social, o psicólogo que faz o acompanhamento e elabora esse plano de acompanhamento familiar para começar o início de um trabalho. Né, então, aí é que tá. A pessoa em situação de rua, ela é essa pessoa com essas características que eu estou falando. Ela tem esse laço rompido, mas existe essa ponte. Essa ponte ela é possível de ser trabalhada. Vamos achar. Ou se não é possível de fazer com a própria pessoa uma estratégia de recomeço. De que ela volte a sentir dignidade, que ela volte a sentir vontade. Tem uma amiga que diz, eu acho que bem. Banho é o primeiro passo para a dignidade voltar, né? Banho, barba, cabelo, cortar as unhas. Isso é um trabalho danado. Você já cortou a unha do pé de um homem de rua? Já? Eles fazem isso lá. Não é? Tem gente que faz. Tem gente que faz. Lá assim, ele tem o espaço para fazer a sua própria higiene, ele recebe um kit de higiene, ele recebe o Marmitex, né? E aí a partir daí é a forma da gente começar um contato e ele manter um vínculo com o equipamento. Esse é o primeiro passo. Que ele tenha um vínculo com o equipamento. E aí dentro da história de cada um, você poder reaver ou a questão familiar, ou a questão da volta aos estudos, a um curso, retomar a vida, retomar o emprego, ver documentação, às vezes está sem documentação nenhuma. Então a pessoa sem documento não existe, né? Então rever toda a questão de documentação e elaborar um plano mesmo de acordo com aquilo que a pessoa está aberta a receber. Perfeito. Né? Nós estamos conversando, vocês estão vendo, né? Com a Eulanda Elias da Silva, que é a subsecretária de Assistência Social em Guaratinguetá. Não saia daí, nós vamos a uma rápida rodada com os nossos parceiros de trabalho e a nossa conversa continua. Não saia daí. Não saia daí, sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas soluções estão em todas as etapas da sua vida. BASF, We Create Chemistry.